Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Vamos nos colocar de pé para juntos louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa para com liberdade, Senhor, te adorar e engrandecer o nome do Senhor. Só tu és digno, Pai, de todo nosso louvor e de toda nossa adoração. Recebe, Senhor, este culto como oferta agradável a ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém. Louve, meu irmão, com liberdade. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Canta ao Senhor. Dentro da noite brilhou, cante, igreja. Das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há ninguém. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, aplauda o Senhor. Santo Deus poderoso, glória a Deus, Pai. Em Ti nós confiamos, Senhor. Depositamos a nossa vida, as nossas confianças, as nossas esperanças, Pai, somente em Ti, Deus. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Cante, igreja. Digno desta canção, só Tu és, Senhor, só Tu, Senhor. Aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, nome que
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Declare: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Deus poderoso, glória a Deus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Oh, digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome sobre todos. Nome sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só tu, Senhor, tudo que eu preciso. Oh, Deus, aleluia. Santo Deus, poderoso, em ti nós construiremos a nossa vida, Pai. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou seremos abalados,
Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, Pai. Aleluia. Bendito é o Senhor. Santo é o teu nome. Deus, obrigada, Pai, pela tua bondade, tua misericórdia. Se renova a cada manhã, Pai. Te amo, Deus. Cante. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então erga tua voz, igreja, e declare a fidelidade dele essa noite. Cante. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor. Nós cantaremos para sempre, sempre Deus. Então cante. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Creia nisso e diga. Na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus, porque Ele é fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Em todo tempo cantaremos, Senhor, porque ela tem nos seguido, ela tem nos perseguido. A bondade e a graça e a misericórdia. Então cante, diga. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Diga, eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Senhor. A bondade nos seguirá. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Então cante da fidelidade, Senhor. Cante. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor, nós cantaremos para sempre ser. Aplauda o Senhor, santo, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Santo Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és,
clamar as suas súplicas, as suas necessidades. Venha, meus irmãos, nós vamos orar por vocês. Clame ao seu Deus, aquele que tudo pode, aquele que é o nosso Deus provedor, aquele que batalha as nossas batalhas, guerreia as nossas guerras. Nele nós podemos todas as coisas. Aleluia. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, Deus, com liberdade, Senhor. Obrigada, Senhor, pela salvação, Senhor. Obrigada, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, nos libertou, nos redimiu, Pai, e nos apresentou o Teu grande amor, o amor de cruz, Pai. Muito obrigada. Neste momento nós clamamos, Deus, pela salvação dos nossos entes queridos, Pai. Aqueles, Deus, que estão distantes da Tua casa, Deus. A mãe que suplica, Deus, pela salvação do Teu filho, Pai. O marido pela esposa, a esposa pelo marido. Senhor, nós clamamos, Deus, atende o clamor do Teu povo, Senhor. Aquelas pessoas, Deus, que precisam de cura, Senhor. Cura no seu físico, Deus, doenças, Pai, que estão com o diagnóstico de impossível, Pai, incurável. O Senhor é o Deus Rafa, o Jeová Rafa, que cura todas as doenças, Deus, e nós cremos no Teu poder, Deus. Nós pedimos, Deus, pela cura de doenças da alma, Senhor, ansiedade, síndrome do pânico, medo, Senhor, que nos impede de avançar. Ó Deus, nós repreendemos o nome de Jesus, há poder no Teu nome, Senhor. Nós queremos ser livres em Ti, Deus, livres para Te adorar, livres para viver a plenitude da Tua graça, Senhor. Nós clamamos, Deus, por restauração nas famílias, Deus, restauração nos casamentos, Deus, conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, Deus. Restabelece o Seu reino no lar do Teu povo, Senhor. Que a Tua presença seja real e que cada lar seja uma agência do Teu reino, Deus. Que nós sejamos ousados na propagação do Teu evangelho, Deus. Que nós não tenhamos medo de falar do Teu amor para as pessoas que necessitam, Deus. Nós Te pedimos, Deus, fogo sobre a Tua igreja, Deus, renovação espiritual, um povo cheio da Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva no nosso meio, que o Teu mover, Senhor, o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Que os Seus dons sejam derramados sobre a Tua igreja, Pai. Nós clamamos e Te pedimos, Deus, por todas essas bênçãos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Só em Ti, Pai, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar. Meus irmãos, que bom essa atmosfera, esse ambiente espiritual que é gerado a partir desse tempo em que adoramos ao Senhor com as nossas canções espirituais. Que maravilha, e bendito é aquele, abençoado seja aquele que percebe essa realidade, esse agir do Senhor, esse toque do Senhor. E desde cedo nós precisamos cultivar em família esse contexto, não apenas aqui, mas também em casa, durante a semana, esta busca de Deus, porque o Senhor é real. E a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é abençoador dos que o buscam. Você está preparado para essa bênção de buscar a Deus? Amém? Que bom. Eu quero apresentar neste momento uma criança, um bebê. Faço isso com muita alegria. Eu quero chamar aqui à frente o José Henrique Adams Garcia, com seus pais, o Roger e a Adriele. Podem vir à frente, os avós também.
e nós vamos apresentá-lo ao Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, e nesta palavra nós nos inspiramos, nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que os pais crentes consagram a vida dos filhos, abençoam, separam a vida dos filhos. E nós nos inspiramos também na própria experiência. Por quê? Porque algumas pessoas que estão aqui foram apresentadas neste altar, e algumas delas por mim, já no início do meu ministério, e outras pelos pastores que já passaram por aqui, e até algumas que foram apresentadas a Deus antes da construção desse prédio, aqui ao lado, quando existia o templo pequenininho. Então, esse ato é um ato muito importante para a vida da igreja. Nós, os batistas, o praticamos desde o século XVII. Vamos orar neste momento? Estenda sua mão aqui e nós queremos orar por este bebê. Pai, em nome de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor em oração, através do nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus que nos cobre, para apresentar o teu filhinho ao Senhor. Esta criança, Deus, que ela cresça protegida, guardada na mente, no coração, protegida fisicamente, e que ela cresça à semelhança de Jesus, em graça, estatura, sabedoria, diante do Senhor em primeiro lugar, mas também diante das pessoas, diante da sociedade. Que a tua bênção seja também com os pais, para que eles se sintam encorajados, estimulados a ensinarem as primeiras letras espirituais a esse bebê. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, tá bom? Cuidado ao descer aí. Vocês vão receber um certificado aqui. O José Henrique vai receber um certificado, tá bom? Vamos tirar uma foto então aqui, mas chega um pouquinho para não ficar na escada aqui. Aqui. Pronto. Deus abençoe. Amém. Queridos, nós vamos neste momento dedicar ao Senhor as nossas ofertas, e eu quero chamar aquela tela da nossa campanha dos Novos Testamentos. Aí, olha, nós já praticamente alcançamos o alvo. Falta apenas 7%. E eu creio que o que nós já ofertamos nesta manhã já está mais próximo de alcançarmos este alvo de 15 mil Novos Testamentos para serem distribuídos nos hotéis, escolas, nas Forças Armadas, nas universidades, através do Ministério dos Gideões Internacionais. Nós estamos orientando, se você for ofertar, fazer através do envelope verde, que está aí próximo a você neste bolsão da frente da sua cadeira. Ou se você fizer através dos meios bancários, das informações bancárias, você terá um trabalho a mais de nos comunicar, avisar um dos pastores, para que nós enderecemos esta sua oferta para aquisição de Bíblias. Nós vamos fazer isso agora com muita alegria enquanto cantamos a próxima canção. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim.
Ó Deus, que maravilhoso teu olhar de graça, de misericórdia, que nos enche de paz. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração pertence totalmente ao Senhor. Toma o nosso coração, o nosso primeiro altar, o nosso principal altar. Toma o coração dos teus filhos neste momento. Nós ouviremos a tua palavra. Deus, haja poderosamente para que mente e coração de cada um de nós sejam mantidos abertos para o que tu tens para nós. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz assim: entretanto, ou seja, uma vez que a mensagem do apóstolo Paulo foi baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana, ele pode dizer: entretanto, uma vez que a minha mensagem foi através do poder de Deus, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Leia, por favor, igreja, o versículo 16, bem forte. Quero falar a vocês nesta noite sobre um avivamento espiritual, pessoal. Nós oramos e desde que nascemos de novo, desde que começamos a frequentar a vida de igreja, nós ouvimos falar de avivamento. Nós ansiamos por um avivamento. Nós sonhamos com o avivamento. Os homens e mulheres mais piedosos buscam isso incessantemente, intencionalmente. E nós sonhamos com um avivamento que nos abrace, que nos acolha, um avivamento que
se estabeleça de fora para dentro. Exatamente, alguma coisa que Deus faça aqui e se manifeste neste outro lugar. E nós queremos participar, nós queremos fazer parte, nós queremos participar deste contexto de poder espiritual. Nós imaginamos que em algum momento, um soprar de um vento suave, uma brisa suave, entre aqui neste templo, alcance o nosso culto e de repente surjam manifestações novas, realidades novas, e você começa a perceber um poder e uma dimensão diferente acontecendo. E sabem de uma coisa? Eu oro por isso, e eu sonho por isso, para que nós tenhamos cultos não mecânicos, mas cultos mais espirituais do que já são. Nós temos percebido um crescimento e um avanço na nossa experiência de culto, na nossa experiência de busca de Deus, na nossa experiência comunitária. Mas como pastor, olhando para este tempo tão difícil, olhando para esta realidade tão complicada que está aí fora, nós precisamos de crentes e precisamos de uma igreja avivada. De modo que quando nós pensamos em avivamento, nós pensamos num grande grupo, e quanto maior possível, um grupo formado por pessoas cheias do Espírito Santo, vibrando com o Evangelho. Mas, quando nós estudamos a história dos avivamentos, nós percebemos que eles não começaram com grandes movimentos. Eles não começaram com um número expressivo de pessoas, exceto algumas manifestações. Mas, no geral, eles começaram com 2 ou 3 pessoas orando numa sala. Ninguém ia lá, não chamava atenção. Era uma sala, muitas vezes, na casa de alguém, ou no final de um corredor, no prédio de uma igreja. Eram 2 ou 3 pessoas inexpressivas, que não tinham voz e em alguns momentos não tinham vez na comunidade. Mas eles oraram incessantemente, ao final de uma rua, buscando a Deus, ou no meio de um milharal, como foi um avivamento que aconteceu na Inglaterra. Vários avivamentos começaram com 1, 2, 3 pessoas. Por isso, nesta noite, eu quero falar de um avivamento pessoal, baseado nesse texto que acabamos de ler. Deus tem um avivamento pessoal para cada um de nós. Ele deseja que cada um de nós, que cada um mesmo, seja avivado. E esse avivamento, ele começa a surgir no coração dos discípulos quando eles descobrem 3 movimentos que o texto nos aponta aqui. O primeiro movimento é da imaturidade para a maturidade. Permita-me ler de novo essa passagem do verso 6 ao versículo 8. Entretanto, falamos de sabedoria entre os experimentados, os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que está oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que esse texto está dizendo? Primeiramente, ele está falando de uma sabedoria de dentro para fora. Num segundo momento, ele fala de uma sabedoria de cima para baixo, de Deus para cada um de nós. Mas num terceiro momento, ele fala de uma sabedoria, de um movimento que nos empurra para a maturidade. Não existe avivamento genuíno sem maturidade. Maturidade para orar, maturidade para buscar a Deus, maturidade para ler sozinho a palavra, meditar na palavra, maturidade para buscar as práticas de disciplina espiritual, maturidade para perdoar, maturidade para conhecer mais e mais de Deus. Este é um movimento de um avivamento pessoal. Você não precisa esperar por ninguém. O filho não precisa esperar que o pai se mova. Os pais não precisam esperar que os filhos se movimentem. A mulher não precisa esperar que o marido se desperte. E nem o marido precisa esperar pela esposa. É cada um, é individualmente. Esse movimento da imaturidade
para a maturidade espiritual é o movimento que Deus espera dos seus filhos. Algumas versões traduzem essa palavra maturidade por experimentados. E eu gosto muito da NVI que traz maduro, mas para esta expressão eu gosto daquelas que trazem experimentados. Ele diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os experimentados. O que a Bíblia está dizendo é que o Evangelho é simples, ele é simples, isto é correto, mas ele tem um outro lado. Ele é simples quando nós o compreendemos, quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos. É a mensagem do sacrifício perfeito de Jesus, que morreu naquela cruz e foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e voltará para buscar a sua igreja. O Evangelho é simples, mas quando você abraça o Evangelho, você descobre que há um mundo de coisas para serem descobertas, para serem compreendidas, para serem abraçadas, para serem experimentadas. E é desse movimento que o autor, Paulo, está falando. Ele está dizendo que para esse avivamento alcançar sua vida, e a partir da sua vida, ter uma repercussão na sua família, no seu trabalho e na sua igreja, você precisa conscientemente e intencionalmente permitir que o Espírito Santo o movimente da imaturidade para a maturidade bíblica e espiritual. Agora, preste atenção numa coisa. O ciclo de maturidade na mentalidade judaica, bíblica, eram dois ciclos. O primeiro ciclo era do nascimento até os 12 anos, mais ou menos, para as meninas, 13 anos para os meninos. Você sabe que ali naquela idade eles faziam uma cerimônia entregando aquela criança à vida adulta, com 12 anos ou 13 anos para os meninos. Eles já pressupunham naquela época que os meninos iriam amadurecer depois. As meninas com 12, mas os meninos com 13. Era o primeiro ciclo. O segundo ciclo, depois que eles completavam 12 anos, era um ciclo de iniciação em alguma escola, de algum mestre, de algum rabino. E todos os rabinos prescreviam mais ou menos o período de 4 a 5 anos. Mas Jesus, buscando a antiga aliança, buscando lá em Levítico, nos ensinou que este outro ciclo, que é o ciclo de quem abraçou a fé, é o ciclo que você abraçou, ainda que não conscientemente alguns, mas é o ciclo que nós abraçamos. Jesus, buscando lá em Levítico, compartilha que esse ciclo são de 3 anos. De 3 anos. Porque lá em Levítico fala do fruto. Uma árvore plantada só se poderia colher e desfrutar e saborear aquele fruto depois do 3º ano. Antes disso, estava imprópria para o consumo. Não era santa, não podia ser tocada, era só até depois dos 3 anos, melhor dizendo. Isso demonstra um respeito muito profundo de Deus pela sua criação, pela natureza. Mas o Senhor queria nos ensinar algo diferente, porque ao terminar aquele ciclo de 3 anos, existia a festa dos bicurim. Bicurim são primícias, primeiros frutos, e eles levavam até o sacerdote após o 3º ano, e apresentavam aquela oferta de gratidão a Deus. Era o fechamento de um ciclo rural, um ciclo de produção, um ciclo em que agora sim a árvore pode dar frutos, agora sim todos podem saborear desta árvore. E quando Jesus chama os discípulos, ele fica com eles o 1º ano, depois o 2º ano, ministrando ao coração deles, e somente no 3º ano, lá em João capítulo 15, ele era o 3º ano, o final de um ciclo, Jesus diz: ótimo, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês, e eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Em outras palavras, Jesus disse, o ciclo de maturidade espiritual, do momento em que a pessoa é chamada ao discipulado, até o momento em que esse ciclo se apresenta como uma pessoa madura, são 3 anos. São 3 anos. Por isso que João capítulo 15, Jesus demonstra, agora vocês já estão preparados, agora vocês já estão prontos, agora vocês já podem dar frutos, já podem frutificar. Eu tenho um certo problema, certa dificuldade com algumas igrejas que
a pessoa se converte hoje, no domingo que vem já está falando, já está no púlpito. Eu tenho uma dificuldade com isso, porque deve existir um ciclo de maturidade. Agora, por outro lado, o autor aos Hebreus, no capítulo 6, ele fica espantado com aqueles cristãos hebreus. Eles tinham deixado o judaísmo, se convertido ao cristianismo, como dando continuidade àquele judaísmo essencial, porque enquanto judeus, eles continuavam a praticar a lei, não mais como uma tábua de salvação, mas como uma expressão de gratidão a Deus e por entender que eles foram escolhidos, separados, e os dons de Deus, ou melhor, no singular, o dom de Deus é irrevogável. E eles precisariam continuar. Mas quando o autor aos Hebreus percebeu que decorridos 30 anos, não 3, 30 anos, no capítulo 6, ele se espanta e diz assim: meus irmãos, em razão do tempo, ou seja, depois de 30 anos, vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que ensinar a vocês o beabá da fé cristã novamente. Eu tenho que ensiná-los nas primícias da fé cristã, nos primeiros passos. Eu tenho que ensiná-lo bem as coisas rudimentares. E o porquê do espanto? Porque sendo eles espirituais, o autor aos Hebreus pensou em encontrar uma comunidade de crentes maduros. Mas 30 anos depois da ascensão do Mestre Jesus, eles continuavam como crianças na fé, imaturos na fé. Não precisa levantar a mão e dizer para o pastor: mas há quanto tempo você caminha na jornada cristã? Faz quanto tempo? Será que se você vivesse naquele ano de 65, 67, no decorrer da era cristã, bem no início, será que quando o autor aos Hebreus redigisse a carta e o pastor daquela comunidade local abrisse o pergaminho e lesse a carta, chegando no capítulo 6, ele dissesse: vocês, no plural, não no singular, vocês que já estão há 30 anos no caminho, já são mestres, vocês conseguem ensinar a outros, vocês conseguem evangelizar a outros, conseguem compartilhar da fé cristã com outros, conseguem compartilhar da esperança que há no coração de vocês? Se a resposta for sim, você está no lugar certo, no caminho certo, no ambiente certo. Você é, na linguagem da Bíblia, um pneumáticos. Essa língua grega quer dizer um espiritual, um maduro, um experimentado. Mas se você olha para o seu coração e você percebe que depois de 4, 5, 6 anos, 7 anos, você não leu a Bíblia toda ainda, você não compreendeu muitas coisas, e você não consegue ensinar outra pessoa, então, a palavra de Deus, não minha, mas a palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: corrija isso. Corrija isso, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus que é o seu professor. Pegue na sua Bíblia ainda essa semana, comece a ler um capítulo por dia que seja, medita nesse capítulo, ora 10 minutos e perceba o que Deus vai fazer depois de um ano. Depois de um ano você vai receber como que uma alavanca te colocando no outro patamar de vida espiritual. Bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus não mente. Se você se expor à palavra, ela vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Então, esse movimento gera avivamento pessoal. Esse movimento da imaturidade para a maturidade gera avivamento pessoal. E ele disse que essa maturidade passa necessariamente por compreender o plano eterno de Deus, que as autoridades da época não compreenderam. As autoridades, na mente do apóstolo Paulo, tinham a ver com as autoridades religiosas, o sinédrio, os rabinos, os fariseus de fariseus, mas tinha a ver também com as autoridades políticas de Roma. Tinha a ver com as autoridades políticas de Roma. E ele nos diz nessa porção que lemos aqui, que essas autoridades, elas não compreenderam o plano de Deus. Elas não entenderam o plano de Deus, porque se elas tivessem compreendido o plano de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. A ignorância daqueles homens foi mais um elemento que Deus está revelando, denunciando. Foi mais um elemento responsável pela
crucificação do Senhor da glória. Isso é muito forte, igreja. Isso significa que a nossa falta de conhecimento bíblico, de conhecimento da palavra de Deus, de conhecimento espiritual profundo e verdadeiro, isso significa que a nossa imaturidade pode sim impedir a manifestação de Jesus ao nosso redor, especialmente através da nossa vida. Algumas pessoas, é o que o texto está nos ensinando numa aplicação possível. Algumas pessoas podem continuar mortas espiritualmente se elas conviverem com um crente imaturo, um crente que não sabe abrir a Bíblia, que não conhece nada de Bíblia, ou que conhece muito pouco. O que eu estou dizendo é que você não tem que ser uma enciclopédia bíblica. Não é isso. Eu também não estou dizendo que você tem que ser um dicionário bíblico ambulante, de forma alguma. Eu não estou dizendo também que você tem que ser um colecionador ávido de versículos para isso, para aquilo outro, como uma caixinha de promessas. O que eu estou dizendo é que você precisa do Espírito Santo de Deus para amadurecer, e é uma questão implícita e explícita no Evangelho de Jesus, que o crente, ele sai de um bebê na fé, onde ele se alimenta de leitinho espiritual, para um adulto na fé, onde ele se alimenta com alimentos sólidos. Deus tem alimento sólido para você. Desperta, viva, é tempo de você receber esse avivamento pessoal, em nome de Jesus. Mas há um outro movimento. Há um movimento não só da imaturidade para a maturidade, mas um movimento da superficialidade para a profundidade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 9 a 13, eu quero ler com você, ele diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O movimento agora é da superficialidade para a profundidade. O que eu disse no início, o Evangelho é simples, mas quando você abraça o Evangelho, ele descortina diante de você um mundo de coisas, um mundo de realidades novas, e o desejo de Deus é que você vai se aprofundando nessa sabedoria, conhecendo mais o coração do Senhor. E ele aqui está dizendo que esse conhecimento, ele é um conhecimento também escatológico. A palavra escatologia é uma palavra que significa o estudo das últimas coisas. Isso significa que a igreja começa a descobrir e a ter um apetite pelas realidades futuras. O que acontece depois que alguém morre? Isso começa a acender ao seu coração. O que acontece, por exemplo, ou o que vai acontecer com a igreja no futuro? Seremos arrebatados antes da tribulação, depois da tribulação? O que acontece, por exemplo, o que vai acontecer com a próxima vinda de Jesus? Como é que vai se dar isso? Como é que vai ser? Como é que essas coisas se complementam? Eu li Daniel, o que significa 70 semanas no livro de Daniel? Essas realidades são realidades profundas. O neófito não consegue tateá-las, não consegue nem mesmo tateá-las. Mas quando você vai saindo da superficialidade e emergindo na profundidade, é isso que vai acontecer. Porque nesse excerto que lemos aqui, nesta porção da Bíblia que nós lemos, o autor, o apóstolo Paulo, ele nos coloca diante de duas eras: a era presente e a era por vir, a era presente e a era futura. A era presente está se descortinando aqui, se desenrolando, melhor dizendo, entre nós. A era presente é a história, é um dia depois do outro, é segunda depois de segunda, é domingo após domingo, é o nosso calendário, é o nosso relógio, é o nosso cronos. Mas a era por vir
é ali e além, não é aqui e agora, é depois da cortina existencial que o Senhor colocou, é bem ali onde os céus se manifestarão algum dia e onde todos nós enxergaremos novos céus e nova terra, e uma cidade perfeita descendo do alto a Nova Jerusalém. Será um momento de revisão completa em que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas essas realidades profundas que o apóstolo Paulo toca, sinaliza aqui ao falar da era presente, da era futura, da era por vir, elas vão fazer sentido para os experimentados. Eu percebo logo quando tem alguém que não é experimentado estudando, por exemplo, essas matérias relacionadas ao fim das coisas. O principal interesse de tais pessoas não é no Cristo Todo-Poderoso. Você já reparou isso? Mas no anticristo. Eles querem saber quem é o anticristo, quem é a segunda besta, quem é a primeira besta, quem é o falso profeta, quem é o dragão. Eles só focam nas coisas ruins. Mas o Apocalipse e todos os outros textos escatológicos no Novo Testamento não foram escritos para te deixar em pânico, em pavor. Não é um filme de terror. Pelo contrário, é uma declaração de amor para a igreja, para dizer, esse mundo está indo de mal a pior, mas confiem no Messias de vocês, confiem no Cristo de vocês. Eu venci o mundo e vocês também vencerão o mundo, pela minha palavra e pelo testemunho de vocês. Confiem, no final das contas, o bem vencerá plenamente o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu leio Mateus capítulo 24, o Jesus que nós conhecemos e que o recebemos, ele cita apenas uma frase no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Apenas uma frase, pequenininha, ele fala do anticristo. Ele diz assim: quando vocês virem a abominação da desolação no templo, quem leia, entenda, como disse Daniel. Ou seja, ele fala assim, eu não vou me dedicar muito tempo a isso, eu não vou me dedicar muito tempo explicando essas coisas. Simplesmente, querem compreender mais? Vão para a antiga aliança, vão para Daniel. Ou seja, é o Senhor Jesus dizendo, eu não quero dar respostas prontas. Hoje nós vivemos uma era de respostas prontas. Vivemos uma era das caixinhas de perguntas. O desejo de muitos irmãos aqui é que, enquanto eu estivesse pregando, tivesse uma caixinha de perguntas aqui, bem um outdoor aqui em cima, para você ter acesso a todas as respostas mastigadas, facinhas, mas nem o Senhor Jesus deu todas as respostas mastigadas. E o porquê? Porque Ele quer que você se aprofunde nele. Há profundidade em Deus, há profundidade no Espírito. Isso é para mim, mas é para você, é para o irmão que está ao lado, é para cada um de nós que está aqui ouvindo esta mensagem. Deus quer te aprofundar. Não fique na superfície. Não fique na superfície. Na profundidade, tem coisas novas para você entender, para você viver, para você compreender, para você absorver. Na profundidade, tem novas realidades. O seminário que nós vamos ter no próximo final de semana será um seminário de profundidade, porque nós estamos em busca desta profundidade. E a geração dos últimos dias, segundo vários relatos proféticos da Bíblia, será uma geração de profundidade, que vai assistir, é claro, que vai assistir por um lado, o amor se esfriando no coração de muitos, como disse Jesus. Que vai assistir, por outro lado, a fé desaparecendo da terra. Mas que, por um outro lado ainda, vai assistir algo novo e algo inédito. Vai assistir algo poderoso nesta terra. O remanescente se levantando como filhos de Deus. E a Bíblia diz que até a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Chegará o dia em que nós nos manifestaremos como filhos de Deus. E 1 João capítulo 2 diz que nós, embora tenhamos recebido a Cristo, não somos ainda tudo o que Ele planejou para que fôssemos. Nós não somos tudo, mas um dia nós seremos. E esse dia está mais próximo do que você imagina. Esse dia está mais perto do que você imagina. As páginas deste livro de Deus estão chegando no final. E quando chegar a última página, a última trombeta tocar, nós assistiremos uma igreja vitoriosa e poderosa nesta terra. Mas essa profundidade começa a acontecer agora. Não deixa para depois. Não espera pelos outros. Este movimento é de um avivamento pessoal. E, finalmente,
ele nos convida a um terceiro movimento, que é da mentalidade humana para a mente de Cristo. A partir do versículo 14, ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está agora contrapondo duas mentalidades: a mentalidade humana, natural, a inteligência natural, e a mentalidade de Cristo, a inteligência espiritual. A inteligência natural não entende, não compreende as coisas da inteligência espiritual. Ela não compreende. O apóstolo Paulo diz que o fato de não compreender está ancorado numa coisa simplesmente: parecem loucura. Se o nosso cristianismo não está assustando ninguém, nós temos que questionar se estamos vivendo o cristianismo bíblico. Se eles não estão entrando em contato com coisas que eles não entendem, que eles não compreendem, simplesmente, se o seu vizinho não crente, o seu amigo na repartição onde você trabalha, não chegou em algum momento da sua vida e disse assim: olha, me perdoe, mas isso é loucura. Se isso não aconteceu, provavelmente você precisa se aprofundar mais ainda, porque a Bíblia diz: isso é místico, é espiritual, mas é ao mesmo tempo poderoso. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo tem a mente de Cristo, a mentalidade do Espírito. Ele avança, ele supera as lógicas humanas. Nós temos algumas lógicas humanas. Nós temos, por exemplo, a biológica. A biologia é a lógica da bios. Bios é vida, mas é vida no corpo, é vida na carne, é vida biológica, é a vida que respira, é a vida que conversa, é a vida primitiva do ponto de vista espiritual, a vida material na sua dimensão mais precária. Mais precária. Precária em que sentido? Porque nós sabemos o que nos faz mal, mas às vezes não temos força para nos livrarmos do que faz mal. Você não encontra um leão, por exemplo, insistindo naquilo que faz mal a ele. Você não encontra um macaco, um chimpanzé, insistindo naquilo que lhe faz mal. Se ele toca em alguma coisa e percebeu mal, ele se afasta daquilo. E ele não quer saber mais daquilo. Mas nós, seres humanos, não. Nós sabemos que comer açúcar demais faz mal. Mas hoje, por exemplo, eu me acabei numa sobremesa 1000 folhas. Estava muito gostosa. Eu quase pedi a segunda. Nós sabemos, por exemplo, que faz mal para o nosso corpo a gente viver um sedentarismo, mas é tão gostoso a gente ficar com a perna para cima, assistindo alguma série da Netflix. Nós não reagimos de acordo com essa lógica. Nós não reagimos de acordo com o que nós já sabemos. Qual é a lógica da bios? Qual é a lógica dessa vida humana? Qual é a lógica? A lógica é, primeiramente, sobrevivência. O que ameaça a sua sobrevivência te impacta. Se alguém tirar um prato de comida e dizer você não vai comer isso hoje, você pode virar um bicho, porque de alguma maneira ali, naqueles milímetros ou centímetros quadrados da sua lasanha, você compreende que está a sua vida. É fato, e os médicos aqui podem concordar comigo, mas eu não sei explicar o fenômeno, vocês saberiam com toda certeza. É fato que a pessoa que tem o seu horário de alimentação regular, todo certinho, ele almoça todos os dias ao meio-dia, se por alguma razão ele é impedido e ele vai almoçar 12h40, 1h, ele pode sofrer muito com isso, ou ansiedade, e algumas vezes até com raiva, até com ira. E a minha esposa, por exemplo, ela diz que quando eu estou com muita fome, nasce uma pontinha vermelha aqui na minha testa, e esse é o sinal para ela me dar um biscoito Mabel. Desculpa a propaganda, eu falei sem querer, mas um biscoitinho. Está saindo o almoço, pega aí. Porque essa lógica da sobrevivência, ela nos afeta. Mas existe uma outra lógica, é a lógica da psique,
é a psicológica. A psicológica, ou a lógica da psique, não é a sobrevivência. Em alguns contextos, ela não está nem aí para a sobrevivência. Por isso que você encontra muitas vezes pessoas praticando atividades as mais complicadas e as mais radicais. Uma pessoa pulando de um penhasco, amarrado só numa corda, uma pessoa descendo num rapel, uma pessoa voando de parapente, alguma coisa nesse sentido, porque a psique quer aventura, a psique tem outra lógica, outra dinâmica. E a dinâmica ou a lógica da psique é aceitação e sucesso. A nossa alma clama por aceitação e por sucesso. Nós queremos ser, a psique, ela deseja ser aceita, ela quer ser compreendida, ela quer ser abraçada, mas ela também quer ter sucesso. E todas as vezes que alguma coisa ou alguém ameaça essas duas lógicas, ou a aceitação ou o sucesso, elas caminham juntas, você também se desgasta, chora, sofre e adoece. E nós vivemos num mundo em que a vida da alma, ou seja, a psique, está gritando em praça pública em todos os momentos através das redes sociais. Me aceitem, me aceitem, me aceitem. Quantas curtidas, quantas pessoas assistiram ao vídeo, quantos seguidores eu tenho, tudo isso que parece ser uma coisa legítima, acreditem, tem adoecido muitas pessoas, porque essa é uma lógica, é a lógica da vida psique, é a psicológica. Mas existe uma outra lógica que os apóstolos e Jesus mencionam, e ela está presente nesse trecho que nós lemos aqui. É a zoológica, vida espiritual. Quando Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele não disse para que tenham bios e bios em abundância. Ele também não usou a palavra grega psique, para que tenham psique e psique em abundância, conquanto a saúde psicológica seja também do plano de Deus. Mas o que Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10 é, eu vim para que tenham zoe, e tenham zoe em abundância. Zoe é vida espiritual, que junto com a palavra pneuma, formam uma vida espiritual. Uma vida espiritual. E é essa vida que nós temos que preservar em Cristo. E essa vida, nela, nutre, ou é nutrida, melhor dizendo, a presença de Deus. É nutrida, nesta vida, a mente de Cristo. A mente de Cristo não está na vida psicológica. A vida psicológica é confusa. A mente de Cristo não está na vida biológica. Às vezes nós temos dificuldade até de jejuar, mas a mente de Cristo está cravada no nosso espírito, na nossa zoe, na nossa dimensão mais ulterior, mais íntima, mais profunda, essa vida. Mas como é que eu estou sabendo dessa vida? Como é que eu tenho acesso a essa vida? Jesus disse que essa vida ela é recebida quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, isto é, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Jesus e o recebemos como único e suficiente Salvador, essa vida zoe é inaugurada dentro de nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos deu zoe, Ele nos deu vida espiritual, vida plena, vida espiritual. E é dessa vida que Ele está falando, que o Espírito mergulha no coração do Pai, depois Ele volta e mergulha no nosso espírito, mergulha no nosso coração, e Ele dialoga com essa mente de Cristo que já está no novo homem, que já está em nós, que já está em você. E quando você começa a lidar com essa realidade, a compreender essa realidade, você se aprofunda e você amadurece mais ainda, e você se descobre também amado, você se descobre também aceito, você se descobre também que o maior sucesso que você possa ter na vida, ele é referendado pelos céus. Como disse o filósofo existencialista Kierkegaard, que nós devemos viver para uma plateia de uma pessoa só, sendo essa única pessoa Deus. É Deus quem tem que te aplaudir, meu irmão. É Deus quem tem que dizer muito bem.
É Deus quem tem que olhar para você e dizer: ótimo, você não é perfeito, mas você tem se esforçado para ser um pai segundo a minha vontade. Maravilha, você não é perfeita, mas você está se esforçando, se dedicando para ser uma mãe segundo o meu coração. Você não é um marido ainda que eu tenho planos para que você seja, mas você tem a mente de Cristo, então você começa a pensar e revoluções extraordinárias começam a alcançar a sua vida e acontecer ao seu redor. Em alguma medida, se você sair da imaturidade para a maturidade, apenas em alguma medida, se você se aventurar a sair da superficialidade para a profundidade, em alguma medida, se você lutar para não ser tragado pela lógica da sobrevivência, que é só ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e ganhar, se em alguma medida você lutar para não ser tragado pelo desejo de ter fama, de ter sucesso o tempo todo, de ser visto o tempo todo e aceito por pessoas que nem sabem da sua existência, nem enxerga você chorando de madrugada, que não conhece aquilo que o faz sorrir e que te faz chorar. Se você lutar apenas um pouco para sair desta mentalidade humana para a mentalidade de Cristo, ou a mente de Cristo, isso é o que eu estou querendo dizer sobre avivamento pessoal. Você começa a ser avivado pessoalmente. Você não vai ser mais o mesmo. Você não dá conta de ser mais o mesmo. As coisas começam a se transformar ao seu redor e dentro de você, principalmente. Mas, pastor, eu já nasci de novo, então essa mente de Cristo está em mim. Segundo a palavra de Deus, sim, ela está dentro de você. Mas então por que eu não tenho acesso constantemente? Eu vivo tomando decisões com a mentalidade humana. Eu vivo magoando pessoas com a mentalidade humana. Até mesmo eu olhando para mim, eu me firo, eu me magoo com a mentalidade humana. Como é que eu acesso essa mentalidade? Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2 nos ensinam. Diz o texto assim: olhem para as coisas que são de cima, olhem para o céu, para o alto, não para as coisas da terra. Olhem para o alto, onde vocês têm uma vida escondida em Cristo. O que está escondido tem que ser buscado, tem que ser procurado. Eu acho que nós homens entendemos bem o que significa isso, né? Uma vez eu procurei o meu óculos dentro de casa, perguntei para minha filha, perguntei para minha esposa, e eu estava com o óculos aqui. Só que é aquele óculos de leitura, então eu enxergava por cima e não vi o bendito aqui. Eu, cadê meu óculos? Eu deixei aqui agora há pouco, estava bem aqui, estava desse lado. Mas eu estava buscando para enxergar melhor, e era a Bíblia que eu estava lendo. Ela disse assim, olha no espelho. Eu fui no espelho da sala e estava lá o óculos, aquele óculinho assim. Nós temos que buscar essa vida. Ela está escondida em Cristo. Está escondida. E como é que você busca? Em oração, clamando a Deus. Senhor, eu já vivi muito tempo buscando prazeres, buscando coisas, buscando sucesso, buscando fama, mas agora, instruído pela Tua palavra, tocado pelo Teu Evangelho, eu quero buscar essa vida que está escondida, essa vida Zoe que está escondida em Cristo, através da oração. Você pode começar isso de manhã cedinho. Oh Deus, me dá dessa vida. Você pode fazer essa oração antes de chegar naquela reunião difícil que você vai ter com seus colaboradores, com seus cooperadores. Oh Deus, eu quero expressar a mente de Cristo ali. Dê-me dessa vida. Você pode buscar a Deus daquela conversa difícil que você vai ter com um filho, com uma filha, e você não quer ser simplesmente uma mente lógica. Você quer ter a mente de Cristo naquela situação. A nossa vida começa a experimentar mudanças, e esse avivamento pessoal vai fazendo cada vez mais sentido, e você vai se quebrantando, daqui a pouco você vai sendo conduzido a achar essa vida. E Deus tem todo o interesse que você encontre essa vida.
eu concluo com aquela história de um rabino que estava acompanhando na praça, duas crianças brincando, era o filho mais novo e o mais velho, um irmãozinho mais novo e o irmãozinho mais velho, e o irmãozinho mais velho, já cansado de brincar com o seu irmãozinho novo, disse assim, vamos fazer o seguinte, agora é a sua vez de esconder, você se esconde e eu vou atrás de você. E o menino pediu para esconder, só que o irmão mais velho saiu e foi embora. Foi embora. O menino, depois de um tempo, ansioso, angustiado, saiu, procurou o irmão, não o viu, começou a chorar, copiosamente. O rabino sábio se aproxima e diz assim, por que você está chorando tanto? O meu irmão, o que ele fez? Ele pediu para que eu me escondesse, só que ele não foi me buscar, ele não foi me achar. Ele disse, se esconda, mas ele não foi me buscar, ele não foi me achar. O rabino coçou a sua barba e disse, sabe, meu filho, com Deus acontece a mesma coisa. Ele se esconde, mas ninguém o busca. Ele se esconde numa noite bonita que o seu filho teve e acordou e tudo fluiu bem. Ele se esconde nesse ato de respirar constantemente. Nós todos estamos aqui já há algum tempo, ouvindo uma mensagem bíblica, e nós estamos bem. Ele se esconde nos detalhes. Ele se esconde depois de um período de férias ou durante as férias. Ele se esconde num leito de hospital em que o médico a cada dia dá um boletim dizendo, melhorou um pouquinho, melhorou mais um pouquinho, melhorou mais um pouquinho, e você vai dizendo, é Deus, é Deus, é Deus. Ele se esconde no fato de você estar tremendo de medo, muito, muito angustiado, porque está com receio de abrir aquele exame e saber qual foi o diagnóstico, e você está com medo de ser uma coisa horrível, quem sabe uma sentença de morte, e quando você cria coragem, e olha para aquele exame, e você não entende quase nada, mas você percebe que tem alguma coisa ali que está te ajudando. E depois, diante do médico, o médico olha o exame e diz, está tudo bem, é apenas algum ajuste. E o seu coração se enche de alívio, de paz. Ele se esconde, mas a gente não vê Deus nessas coisas. A gente quer enxergar Deus se um anjo descer aqui, tocar uma trombeta, um chofar, e dizer, olha, atenção, em 5 segundos, pip, pip, Deus vai se manifestar. Ou então se alguém começa a ter uma experiência sobrenatural, mas Deus se esconde, mas nós não o buscamos. Mas a promessa de Deus, e com essa promessa eu termino, é muito forte. Diz o Senhor para você e para mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. O dia de hoje foi sobre coração. De manhã eu preguei sobre o principal altar, porque Paulo diz, louvem a Deus de coração. E nesta noite eu concluo dizendo sobre buscar a Deus de todo o coração, para sair da imaturidade e aterrissar na maturidade, para sair da superficialidade e aterrissar na profundidade, mergulhar na profundidade, para sair da mentalidade humana, dessas lógicas que são necessárias para a vida, mas que não são absolutas, para a lógica absoluta, a zoológica, a lógica de Deus, que é diferente. Na lógica de Deus, 2 pães e 5 peixes se transformam em alimento para uma multidão. Na lógica de Deus, alguém que já está 4 dias morrendo, como Lázaro, alguém chega, tira a pedra, ele diz, Lázaro, ressuscita, e o morto ressuscita. Na lógica de Deus, um casamento quebrado, sem sentido nenhum, sem razão nenhuma, todo mundo já colocou o selo de, é ruim, vai dar ruim, é errado. Na lógica de Deus, esse casamento pode ser restaurado, essa família pode ser restaurada. A lógica de Deus é uma lógica que faz com que um profeta faminto seja alimentado por uma viúva pobre. Na lógica de Deus, faz com que uma viúva, também uma mulher muito pobre, que tinha apenas 2 moedinhas e doou tudo para Deus, é de alguma forma elevada, exaltada, e até o dia de hoje nós sabemos da história daquela mulher lá no templo de Jerusalém. A lógica de Deus faz com que um menino derrote um gigante. A lógica de Deus pode nos levar para uma outra dimensão. Então, por que confiar na nossa lógica? Por que não nos avivarmos ou permitirmos
que o Senhor aviva-nos e nós vivenciemos, experimentemos um avivamento poderoso, um avivamento pessoal. Nós vamos orar agora. Mas o Paulo também disse em outra carta, na carta aos Romanos, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. A nossa oração são 2 cartas. Uma que nós escrevemos com letra feia, rabiscos, rasuras e borrões, num dia mau. O Espírito olha a nossa carta e escreve com gemidos inexprimíveis. A oração não é apenas a sua carta. A oração é a sua carta e a carta do Espírito. A sua carta, o Pai lê. Vem o Espírito Santo e diz: Pai, agora lê essa carta. Sim, ele estava muito irascível, mas veja o que aconteceu. E o Espírito vai costurando, vai estabelecendo conexões. Diz o texto aqui que ele vai mergulhando no coração do Pai e depois mergulha no seu coração. Desde o início deste culto, eu tenho percebido o Espírito Santo mergulhando no seu coração. Mas agora, durante essa mensagem, eu sei que ele mergulhou mais ainda porque ele mergulhou no meu. E nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Igreja, nós buscamos um avivamento e às vezes a gente quer lançar essa responsabilidade sobre os líderes. E eu realmente acho que uma parte dessa responsabilidade tem a ver com os líderes. Não só com um pastor, mas com todos os líderes. Mas não toda a responsabilidade, porque o Novo Testamento é o movimento do uns aos outros. Às vezes, querida igreja, às vezes, querido irmão, você espera para que as coisas aconteçam, você espera na vida de outro. Mas eu quero dizer nesta noite que esse avivamento é pessoal, é feito sob medida para você. Você tem o Espírito Santo. É aí no seu coração que Deus quer avivar, quer mudar as coisas. Eu não sei quanto tempo você tem de casa de Deus, eu não sei. Você sabe. E você pode se analisar nesta noite e dizer: eu estou aquém, eu estou num ponto bom, eu estou indo adiante, eu estou progredindo, eu estou avançando. E neste diálogo com Deus, ainda nesta noite, Ele pode gerar em você um poder e te levar a fazer coisas espirituais que você nunca sonhou que pudesse realizar. Pastor Daniel muitas vezes diz assim: nós sabemos o que fazer e até algumas vezes sabemos o como fazer, mas nos falta com que força fazer. E o pastor Daniel complementa dizendo: a força do nosso fazer, o poder que opera em nós para realizarmos, é o poder do Espírito Santo de Deus. E este poder está aqui. Pai, em nome de Jesus, Tu estás fazendo este movimento através do Teu Espírito Santo na vida da Tua igreja. É claro que nós queremos uma igreja viva, uma igreja vibrante com o Teu Evangelho. É claro que nós queremos uma igreja, ó Deus, desejosa de ter mais e mais do Senhor. Mas a palavra do Senhor e a história do cristianismo nos mostra que isso nunca começou numa grande reunião, ou quase nunca, mas que muitas e muitas e muitas vezes isso começou em pequenos grupos de 2 ou 3 irmãos, orando, buscando esta vida escondida, algumas vezes até uma pessoa, buscando a Deus incessantemente. E é o que nós queremos, ó Deus, sermos avivados pessoalmente para cooperar com avivamento maior. Queremos ser uma lamparina que não se esconde debaixo, ó Deus, do velador, mas queremos estar no melhor lugar, e o melhor lugar é o lugar que o Senhor deseja que estejamos. Promova uma revolução aqui, Santo Espírito. Promova uma revolução no altar, Santo Espírito. Promova, ó Deus, esse contentamento, este alinhamento, esta junção das nossas necessidades com o Teu poder. Em o nome de Jesus, nós oramos.
Amém, Senhor. Amém. Permaneça aí, o nosso PIB News tem 2 recadinhos e eu quero que vocês assistam sobre o final de semana e ao final eu ministro a bênção para nos despedirmos em paz, na paz de Deus. Olá, meus queridos irmãos da PIB de Cuiabá. Sou o pastor Walter, juntamente com minha esposa, pastora Magali. Vamos estar juntos para um seminário de restauração da família, onde o Espírito Santo de Deus com certeza vai agir nos relacionamentos entre marido e esposa, pais e filhos, enfim, uma grande obra de Deus será realizada nesse local. Sabemos que a família nasceu no coração de Deus, portanto, ela é preciosa, é uma joia e sabemos que temos sido atacados por um inimigo que deseja matar, roubar e destruir. Porém, o nosso Senhor soberano, quando invocamos e fazemos da nossa casa um pedacinho do céu, onde Jesus é o centro, uma família cristocêntrica, com certeza a vitória é liberada. Então vamos compartilhar a palavra, experiências, para que juntos sejamos edificados no amor do Pai. Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos da PIB de Cuiabá, aqui quem está falando é o pastor Daniel Silveira, pastor da Igreja Batista Referencial de Vida em Nova Mutum, uma igreja que é fruto de um trabalho missionário da primeira Igreja Batista de Cuiabá. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a essa amada igreja, ao pastor José Júnior, por todo o apoio e visão missionária que essa igreja tem, que Deus abençoe poderosamente a primeira Igreja Batista de Cuiabá. Queridos irmãos, a Igreja Batista Referencial de Vida em Nova Mutum tem uma vontade, um desejo de ser relevantes para o reino de Deus nessa cidade e também realizar aqui na cidade de Nova Mutum um trabalho relevante social. Por isso Deus colocou em nosso coração um sonho de realizar um projeto social em um dos bairros mais carentes da cidade de Nova Mutum. E o nome desse projeto é chamado Alegria da Cidade. Projeto Alegria da Cidade, onde nós trabalharíamos com crianças e mulheres. E eu quero te mostrar um pouquinho do nosso projeto, do nosso espaço, onde nós temos hoje já reunido e já orado por esse local. Nós nos reunimos aqui e aqui nesse local a nossa intenção e a primeira etapa para a concretização desse sonho é transformar esse local aqui, deixar ele com um ambiente agradável, mudar todo o forro, a pintura, realizar uma obra nesse nosso salão, no nosso auditório aqui, e esse aqui ser o auditório principal do nosso projeto social, um salão multiuso. E essa seria a primeira etapa da concretização desse sonho. Por isso nós estamos aqui para clamar a Deus por sua ajuda. No dia 2 de julho, a Igreja Batista Referencial de Vida estará indo para Cuiabá, para a PIB de Cuiabá, e nós estaremos realizando uma feijoada solidária. Nós estaremos com o objetivo de vender 750 marmitas. Por isso, meus irmãos, nós contamos com você. Através da compra de uma marmita, através da oração, através do engajar de toda a sua família, você estará abençoando várias famílias aqui na cidade de Nova Mutum, e você estará com certeza fazendo com que o reino de Deus se expanda nesse local e com que esse projeto, esse sonho se torne realidade. Então no dia 2 de julho nós contamos com os amados irmãos da PIB de Cuiabá na concretização do projeto Alegria da Cidade. Deus te abençoe. Que bom, irmãos. Eles já falaram, então vou só complementar. À porta você já tem os ingressos da feijoada. Você pode adquiri-los com a equipe que o pastor Daniel montou, o Alex, a Dai, eles já estão ali. Sobre o nosso seminário no final de semana, começa sábado às 16 horas, e nós teremos 2 sessões, 16 horas e 19h30. Sessões de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia cada uma. Será algo diferente de tudo que nós já experimentamos aqui como igreja.
porque eles vão ministrar às famílias, vão orar pelas famílias, orar pela minha família, pela sua família. Vai ser algo muito diferente, muito especial para a nossa igreja. No domingo, nós encerraremos o nosso seminário, no culto da manhã, às 9 da manhã, e você participa também. Pastor, tenho que fazer alguma inscrição? Não. Tenho que pagar algo para participar do congresso, do seminário? Não. Nós estamos incentivando aqueles que quiserem adquirir esse material aqui, que é o material do seminário, Restauração da Família. Só que nós não temos aqui, vai ter que ser no dia e na hora, tá bom? Não chegaram as apostilas ainda. Mas você pode apenas vir e participar. A aquisição desse material é para a sua edificação, não é o impeditivo para que você participe do seminário. O seminário é algo que a igreja está realizando para abençoar as famílias, tá bom? Então são esses os 2 recados. Eu quero pedir que todos se coloquem em pé agora e nós vamos orar a oração final e a ministração da bênção. Pai, nós oramos para que esse seminário no final de semana seja uma bênção para as nossas famílias. Que as famílias da igreja, ó Deus, sejam tocadas, abençoadas, restauradas. E nós, ó Deus, pedimos que Tu sensibilize a cada homem, a cada mulher e a cada jovem, porque é o seminário para família, não é só para casais. Que o Senhor os sensibilize para que eles estejam aqui. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, a comunhão e as muitas consolações do Santo Espírito, seja com esta igreja reunida e espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês.